O relevo, como definido por Jurandir Ross, é o resultado de processos dinâmicos que atuam na crosta terrestre, moldando sua superfície e criando diversas feições geomorfológicas. Este conceito é fundamental para compreender a interação entre relevo, polinização e dispersão de semente, pois o relevo afeta diretamente os microclimas, a disponibilidade de recursos e as condições do solo, influenciando assim a diversidade e o comportamento das espécies vegetais e animais em diferentes biomas. O Cerrado de São José dos Campos está localizado na região do Vale do Paraíba, no Planalto Paulista. Especificamente, essa área faz parte da Depressão Periférica da Borda Leste do Paraná, uma unidade geomorfológica do Planalto Atlântico. Esta região é caracterizada por um relevo predominantemente plano e levemente ondulado, com altitudes que variam entre 500 e 900 metros. A formação dos solos começou no Paleozoico e foi marcada por intensa atividade vulcânica no Mesozoico, resultando na deposição de basaltos. Ao longo do Cenozoico, processos de intemperismo químico, erosão e lixiviação transformaram os sedimentos em latossolos ácidos e de baixa fertilidade. A altitude moderada contribui para um clima tropical de altitude, com temperaturas médias anuais entre 18 graus Celsius e 22 graus Celsius. A vegetação do cerrado é adaptada a esses solos, com árvores esparsas, arbustos e gramíneas. O relevo de Campos do Jordão, onde se encontram as matas ombrófilas mistas, é montanhoso e acidentado. Esta região faz parte da Serra da Mantiqueira, uma formação geológica antiga composta por rochas cristalinas, com altitudes geralmente acima de 1.600 metros. A formação dos solos ocorreu principalmente no Cenozoico, especialmente no Quaternário, com intensa erosão e deposição de sedimentos devido a mudanças climáticas e movimentos tectônicos. O clima frio e úmido promoveu o intemperismo das rochas, resultando em cambissolos e neossolos litólicos. A decomposição da matéria orgânica, especialmente de araucárias, contribuiu para a fertilidade moderada desses solos. A topografia acidentada limita a agricultura extensiva, mas a região é importante para a conservação de florestas e o turismo ecológico. Já os campos de altitude, em Campos do Jordão, são caracterizados por planaltos elevados e picos montanhosos. Também estão situados na Serra da Mantiqueira, com altitudes geralmente superiores a 1.800 metros. A formação dos solos ocorreu predominantemente durante o Cenozoico, com destaque para o Quaternário. Os processos de congelamento e descongelamento durante as eras glaciais fragmentaram as rochas, formando solos rasos e pedregosos. As baixas temperaturas resultam em lenta decomposição da matéria orgânica, criando solos ricos em humus. Já a topografia acidentada promove erosão contínua, contribuindo para a formação de solos finos e a deposição de materiais nas partes mais baixas. As interações estabelecidas entre as plantas e os animais desempenham um papel vital na estruturação das comunidades, afetando a riqueza e diversidade de espécies, além de influenciar a caracterização de biomas específicos. Um resultado marcante destes tipos de interações é a polinização, fenômeno que consiste na transferência dos grãos de pólen da antera de uma flor até o estigma. Este processo favorece o sucesso reprodutivo das plantas e a sustentação das espécies em um determinado meio. Para que este processo de transferência dos grãos de pólen ocorra com sucesso, a maioria das espécies de angiospermas dependem ou de um polinizador biótico, como aves e insetos, ou então de um polinizador abiótico, como a água ou o vento. As diferenças morfológicas entre as espécies de plantas também estão relacionadas à sua eficiência reprodutiva, bem como ao tipo de agente polinizador específico. Estas adaptações específicas se relacionam à pressão seletiva exercida pelos polinizadores às plantas. A partir das síndromes de polinização,
é possível estabelecer algumas relações entre as características morfológicas das plantas e os agentes polinizadores específicos. Como observado em campo, flores com cores chamativas e com oferta de néctar podem atrair insetos, como abelhas ou borboletas. Já flores não tão vistosas, mas com estigma e estames expostos, costumam ser polinizadas por fatores abióticos, como vento ou água. As interações que os polinizadores estabelecem com as plantas variam de acordo com a disponibilidade dos recursos ou atrativos florais, que variam entre a oferta de néctar, pólen, ou então cores e perfumes que atraem os animais. Um animal que, por exemplo, se alimenta de néctar ou pólen e costuma ser atraído por flores amareladas, como no caso das abelhas, buscará em uma determinada flor recursos que satisfaçam sua necessidade fisiológica. Em troca, carregará o pólen dessa espécie para uma segunda planta, que visitará, assim favorecendo o sucesso reprodutivo da angiosperma em questão. Dispersão de sementes. Compreender os mecanismos que impulsionam mudanças espaço-temporais na composição da comunidade é essencial na previsão precisa de impactos futuros, como distúrbios naturais e antropogênicos. Entre os mecanismos que influenciam na dinâmica da comunidade, a dispersão de sementes determina o que a gente chama de área potencial de recrutamento, que nada mais é do que a região que o diásporo pode se instalar. Ela também pode limitar os principais processos ligados ao desenvolvimento de ecossistemas, como a composição de espécies, a cobertura vegetal e o acúmulo de carbono no solo. O desenvolvimento de técnicas sofisticadas de dispersão de sementes, juntamente com as diversas formas de polinização, são adaptações vegetais a fim de reduzir os índices de competição, herbivoria e patógenos, aumentando o potencial de germinação e, consequentemente, a sobrevivência das espécies. A dispersão de sementes é o meio mais comum para as plantas colonizarem novas áreas, garantindo também o fenômeno de sucessão ecológica. O conhecimento das estratégias de dispersão pode fornecer informações sobre a conectividade entre áreas e sua influência na composição das comunidades. A similaridade na composição de espécies entre comunidades também diminui com o aumento da distância, sendo a dispersão um mecanismo que gera diferenças nos padrões de distribuição das espécies. E podemos classificar os tipos de dispersão entre dispersões abióticas e bióticas. No tipo de dispersão abiótica se destacam as espécies anemocóricas, que apresentam mecanismos que facilitam a dispersão pelo vento, e as espécies autocóricas, onde a gravidade é a principal responsável pela dispersão, e as espécies hidrocóricas, onde as sementes são dispersas pela água. Já no grupo das dispersões bióticas, temos as espécies zoocóricas, que possuem características relacionadas à dispersão por animais, como a cutia, por exemplo, que enterra os pinhões. Tem também as espécies barocóricas, com mecanismos de autodispersão, como a deiscência explosiva, onde por uma pressão hidrostática, por exemplo, uma planta pode lançar sementes de até 15 km de distância, a uma velocidade de 100 km por hora. Algumas sementes, inclusive, são pegajosas e se aderem a patas de aves e outros animais, atingindo uma distância maior no raio de dispersão. O relevo exerce uma influência significativa sobre a polinização e a dispersão de sementes nos diferentes biomas, uma vez que a altitude, os processos de formação do solo, a incidência de luz e a umidade variam de acordo com a topografia. A polinização no cerrado é fortemente influenciada pelo relevo plano, que facilita a dispersão pelo vento e a movimentação de polinizadores como abelhas, mariposas e beija-flores. A dispersão de sementes ocorre tanto por anemocoria quanto por zoocoria, com frutos e sementes adaptados para esses mecanismos de dispersão. Nas matas ombrófilas mistas, o relevo montanhoso influencia a polinização, criando microclimas variados que favorecem diferentes tipos de polinizadores. Áreas sombreadas e úmidas, que têm menor incidência de luz, favorecem a presença de besouros e mariposas. A dispersão de sementes é frequentemente realizada por aves que consomem os frutos de araucárias e dispersam suas sementes por zoocoria. Já nos campos de altitude, a polinização é caracterizada por uma menor frequência de visita de polinizadores e maior longevidade floral. Sistemas de polinização generalistas e autogomia são comuns, adaptando-se às condições climáticas que afetam a abundância e a atividade dos polinizadores. A dispersão de sementes é frequentemente realizada pelo vento, devido ao relevo aberto e exposto, com plantas adaptadas à anemocoria.